O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, capítulo 2, o temor da morte. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela região esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Pelos mais variados motivos, existe essa forma de ensinar para as crianças o mundo espiritual de uma forma que é culturalmente dentro daquele país, dentro daquela região, dentro daquelas famílias, passar como é o mundo espiritual. Na maioria das vezes, colocando mais temor do que consolação, assustando mais do que esclarecendo. Isso que o Kardec vem trazer para a gente, que a doutrina espírita, ela esclarece, ela consola, mas ela dá também responsabilidade. É nisso que nós devemos procurar construir o nosso amanhã, é nisso que nós devemos procurar edificar um momento de paz, um momento de harmonia e um momento de fraternidade. Um momento que a luz divina vem para nos iluminar e impulsionar para uma caminhada de luz, uma caminhada de esperança, uma caminhada de realizações. Isso que ele traz para a gente. Mas realizações no mundo espiritual? Lógico. Como vai estar a sua próxima reencarnação se você não fizer nada no mundo espiritual? Como você vai estar no mundo espiritual se você não vai procurar desenvolver as suas boas qualidades da alma aqui? Então tudo é um jogo de forças que nós temos que saber mediar o suficiente, e para podermos fazer isso nós temos que estudar as obras do André Luiz. Estudar as obras de Kardec. Primeiro a gente estuda Kardec, sedimenta as bases da doutrina. Depois a gente estuda André Luiz, sedimenta as forças que nos gerenciam a vida, e passamos a entender um pouco da vida espiritual, da nossa responsabilidade como espírito imortal. De um lado, contorções de condenados a espiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se, os séculos, e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança, e, o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. Então, mostrar para as pessoas o inferno sem remissão, o inferno que leva as pessoas a estarem num processo de sofrimento muito grande, o inferno que leva as pessoas a estarem sofrendo sem nenhuma possibilidade de se redimir, sem nenhuma possibilidade de encontrarem a paz e a luz. Isso não consola, nem esclarece, apenas cria um tormento paralelo que muitas das vezes o espírito vai chegar no plano espiritual, vai vivenciar certos sofrimentos que ele não vivenciaria se ele tivesse sido bem esclarecido. Então, esclarecer é fundamental. E a doutrina espírita, ela tem todo um manancial de informações que nos consola, que nos esclarece. No livro E a Vida Continua, e o filme também A Vida Continua, também bastante interessante, quando nos mostra espíritos no mundo espiritual, ignorantes da vida espiritual, com outros, logicamente, que tinham informação, e alguém que estava no limbo, nem tinha informação, nem deixava de ter, mas também não queriam acreditar nas informações que tinham e queriam criar uma realidade paralela. E eles desenvolvem toda uma técnica de uma ação psicológica para despertá-los para as realidades. Quando eles encontram com um menino que já tinha morrido, ela: Alexandre, você aqui, você também morreu? Quer dizer, o outro estava perdido no umbral, sabia que tinha morrido. E os outros estavam parados numa cidade bacana, numa estância de refazimento, não entendiam que tinha morrido. E a partir dali vem o choque. As necessidades de refazimento, a necessidade de esclarecimento, a necessidade de se impor para ajudar o outro, e no final das contas, né? Todo mundo é atendido segundo as suas possibilidades. E é o que é importante nós entendermos. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Então é outra situação complicada, porque são milhões e milhões de almas que deixam a Terra, entram no mundo espiritual em condições infelizes e sem esperança de fazerem algo por si mesmo para se melhorar. O que a doutrina trouxe para nós? Meu filho, a vida continua, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar intimamente, você vai ter que trabalhar para edificar o amanhã. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aperfeiçoa, é assim que a gente faz o melhor para o nosso amanhã de luz, para o nosso amanhã de realizações.
E cada um faz as suas escolhas com as suas ações. Só voltar um pouquinho aqui. Então, se aqui a pessoa está espiando em cima de um caldeirão fervente, pulando lá no sofrimento eterno, nada vai o redimir? Onde está a bondade de Deus? E se uma mãe, ou um filho, ou um pai está naquela condição, os outros familiares não podem ir lá interceder por ele, não podem ajudá-lo? Então, a doutrina espírita, principalmente na série André Luiz, nos mostra a possibilidade de você ir, estar ali, e de ter aqueles espíritos que vão lá para te ajudar, que vão lá para te amparar, para te dar aquele aconchego. Venha, meu filho, vamos procurar o caminho da luz. Mas aí já tem que ter o germezinho do bem instalado para que o espírito possa ver os seus familiares procurando ajudá-lo. Da mesma forma, nas zonas purgatoriais, pregava-se que as pessoas tinham que ficar ali até que alguém orasse por eles. E muitos espíritos ficam assim, esperando que alguém ore por eles. E mais, quando nós vamos fazer as nossas orações por esses espíritos, ou quando nós vamos buscar estarmos procurando nos esclarecer e esclarecer esses nossos companheiros de amanhã, das suas realidades, das suas necessidades, eles viram, nossa, por que eu fiquei lá tanto tempo, se era tão simples assim, para que eu saísse daquela situação de sofrimento? Então, todos nós temos que procurar entender a nossa necessidade de aperfeiçoar, a nossa necessidade de melhorar e progredir. Porque aí a gente não vai ficar preso lá naquelas regiões purgatoriais por muito tempo. A gente vai lembrar que tem que fazer oração, fez oração, com fé, com esperança, com respeito. Vêm os espíritos e nos amparam, nos ajudam e nos levam para a instância de refazimento, conforme ficou bem claro, tanto no livro, no filme Nosso Lar, quanto no filme E a Vida Continua. É importante ler o livro e depois assistir o filme. Porque se você assistir o filme para depois ler o livro ele é mais denso, ele é mais condensado, tem mais informações diferentes. Nos vídeos, né, nos filmes, as informações são light, as informações são adaptadas a um público dos mais variados. E acaba sendo um pouco cômico também. Lógico, tem que ter cenas cômicas, tem que ter a cena de romance, senão a pessoa não assiste o vídeo. E o livro você vai ler para adquirir seu conhecimento, que é importante. Ah, mas eu não gosto de ler. Quando você tem que fazer a prova para um concurso, você não estuda igual um cão, lê até de madrugada? Então, lembre-se, você está preparando para o mundo espiritual. Leia um pouquinho, 1 hora por dia. No final do ano, você já leu 365 horas. Se você no final de semana lê 2 horas, você já terá lido mais de 400 horas. Então, a gente vai pegando gosto pela leitura, vai pegando gosto pela informação, por nos instruir, por nos esclarecer. Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ou nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Aqui já vem aqueles que ficam numa situação que acham que vão ficar contemplando Deus. Não se preocupa com nada, fica ali em oração, tocando harpa, contemplando Deus, fazendo nada. Me desculpem, mas aqui é um pouquinho de preguiça, né? As pessoas mais preguiçosas, eles vão falar, vou ficar aqui nessa nulidade. Só, ó Deus, eu te amo, eu gosto muito de você. E não é assim. Não tem lógica de ser assim. Nós temos que oferecer do nosso trabalho. No mundo espiritual extremamente organizado, trabalho, estudo, dedicação, para que a gente se aperfeiçoe eternamente. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Então, quando a pessoa vê, teve uma novela que mostrava pessoas no céu. Aí eles ficavam lá sentados na grama, meditando, aí vinha, conversava um pouco, sentava na grama, meditava. Poxa, aquilo ali não é céu. Aquilo ali está mais para um purgatório de pessoas preguiçosas do que um céu verdadeiramente. Mas a gente respeita, lógico, a forma de crer das pessoas. A gente vai tendo, nós já conseguimos acreditar de forma diferente. Anterior da gente acreditar nisso, a gente já questionava, mas como que é o mundo espiritual? Ah, desse jeito eu acredito que seja não, mas como que será? Tem algum livro que possa me esclarecer?
Pelo menos eu procurava saber assim. Então é a forma da gente procurar entender, procurar compreender, porque céu e inferno é questão de como você entende. Agora, a realidade no mundo espiritual é como está a sua consciência. Você pode fazer um trabalho de purificação da consciência. Tudo bem, respeitamos. Mas as leis divinas não querem um trabalho de purificação. Quer que você haja segundo um ser redimido, um ser que procura a luz. Aí é que você vai crescer, aí é que você vai se aperfeiçoar, aí é que você vai estar em condição de ajudar, de contribuir, de beneficiar. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso. Única que seja figura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante de senso moral obtuso esteja do mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Então, gente, aqui são duas condições importantes da gente entender. Ele está falando de um selvagem que não tem entendimento só porque ele foi batizado, só porque você deu algumas palavras sacramentais para ele, ele estará em condições de seguir o caminho dele de luz sem nenhum empecilho para as suas realizações espirituais do amanhã? Ou cada um de nós tem a necessidade de passar por aprendizados, cada um de nós tem a necessidade de fazer reflexões. Então hoje nós entendemos que lá reencarnado como um selvagem pode ter um espírito que foi um grande cientista, mas ele desprezou as leis da natureza, desprezou a natureza, reencarna lá como selvagem. E aí, ou como seres primitivos lá no meio da selva, então ele vai aprender a amar a selva, amar a natureza. E aí, ao desencarnar, ele teve desenvolvimento moral, desenvolvimento sentimental, aperfeiçoou-se naquilo que era necessário. Logicamente que na época de Kardec, o número de pessoas detentoras da ciência humana eram poucas. A população era muito pequena. A população da Terra em geral. Hoje nós somos quase 8 bilhões de habitantes. Então as coisas são mais complexas. As necessidades evolutivas, as necessidades reencarnatórias, as possibilidades, as oportunidades são diferentes. E aí nós podemos ampliar os conceitos. Ah, mas um homem de ciência reencarnar entre um selvagem? Quantos homens de ciência são muito mais selvagens do que um selvagem? Quantos? Usa a ciência para matar? Usa a ciência para deturpar? Para desafiar consciências ou para desvirtuar consciências? Então, ser um homem de ciência, estar um homem de ciência, são princípios que estabelecem para nós oportunidades de fazermos as nossas devidas reflexões. E ao procurarmos fazer as nossas reflexões, nós temos que procurar entender o que estamos fazendo para construirmos uma manhã de luz, uma manhã de paz, uma manhã de fraternidade. Portanto, nós vamos estar no plano espiritual. Não importa se sejamos um selvagem ou se sejamos um grande trabalhador da ciência. Vai importar como está a nossa consciência, como está o nosso grau de espiritualização e de esclarecimento da vida espiritual. Mas principalmente quanto ao desenvolvimento da nossa moralidade. Se formos promíscuos, irresponsáveis, sátiros, debochados, estaremos em condições difíceis. Mas se procuramos levar uma vida um pouco mais austera, um pouco mais realizadora do bem, nós vamos estar construindo um mundo melhor. Menos concebível ainda é que a criança, falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Então não importe quando, à medida do momento que você para meditar, para refletir. Espera aí, se uma criança nasceu assim que morreu,
ao fazer o batismo, ela já morreu. Já nasceu morta. Por que ela vai estar no purgatório? Ela viveu 2 horas e morreu. Então, nas 2 horas fez o batismo. Não estamos criticando o batismo. Quem quiser batizar, batiza. Quem acha que é importante batizar, faça o batismo. Nós respeitamos muito a ideia de cada um. Nós só estamos fazendo as reflexões. Só porque batizou, vai sair do inferno e vai ficar no purgatório? Esse foi aquele espírito muito mau. Ele passou por aquela reencarnação expiatória de chegar à vida e desencarnar de novo, para ele quebrar um pouco a sua energia, para passar por uma outra reencarnação, por outra reencarnação, até que ele consiga chegar à vida adulta. Então as possibilidades são muitas. E a doutrina espírita não fecha o assunto. Ela abre a possibilidade de refletirmos, de reflexionarmos. Como estamos nos conduzindo, como estamos agindo para desfrutarmos de um mundo melhor amanhã. E assim, respeitando o ponto de vista de cada um, mas fazendo as nossas devidas reflexões. O que é estar no mundo espiritual? Quais regras que regem o mundo espiritual? De que forma nós vamos adentrar ao mundo espiritual? E o que nós vamos encontrar lá? Com quem nós vamos estar junto, mantendo o mesmo patamar de consciência que eu tenho hoje? Tudo isso leva-nos a procurar entender e a procurar estabelecer metas para as realizações do amor e da paz.